E hoje eu vou falar daquilo que o povo gosta, quer dizer, pelo menos a galera de roteiro. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje eu vou ajudar você que está desenvolvendo uma ideia a criar o perfil do seu personagem. Dando continuidade a uma série de vídeos que eu me propus a fazer aqui no canal, que é da ideia ao roteiro. Temos vídeos sobre o passo a passo, todos os passos para o desenvolvimento de uma ideia. Temos vídeos sobre premissa, temos vídeos sobre pesquisa e agora nós temos um vídeo sobre perfil de personagem. Por quê? Se você teve a sua ideia, deu uma pesquisada nos conflitos, seguiu lá tudo que eu estava falando, você provavelmente vai ter um personagem muito forte na sua cabeça, ou uma trama muito forte na sua cabeça. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu já falei que pra mim, personagem é a mesma coisa que trama. Eu fiz um vídeo disso sobre alguns comentários numa aqui, eu vou deixar aqui nos cards, e eu realmente acho que quando você está criando o seu personagem, você não pode desassociar ele da sua trama e vice-versa. Mas é fato que no começo, quando vem essa ideia, a gente ou tá muito apegado a um personagem, aí precisa desenvolver melhor a trama, ou você tem a trama assim mais firme na sua cabeça e você precisa desenvolver melhor os seus personagens. Então, esse vídeo vai ser principalmente para você que quer desenvolver o seu personagem, tem ali já alguma ideia do que você quer com ele e te ajudar, obviamente, a partir disso para ir para sua trama. Mas então, qual a importância de desenvolver esse perfil do personagem e o que consiste num perfil de personagem? A importância de desenvolver esse perfil do personagem é que você vai ter ali um texto para você. Eu tô falando de um documento para te auxiliar no seu desenvolvimento, tá, gente? Então, assim, não vou falar para você, ó, escreve só essas páginas, porque eu não vejo isso como um texto que você vai sair mostrando para todo mundo. É um texto seu para você, para desenvolvimento. Você precisa desse texto para você conhecer as características principais do seu personagem. Então, antes da gente entrar propriamente dito no perfil e falar para vocês um pouco de como eu faço o meu perfil, eu queria deixar um pouco claro algumas noções que a gente precisa ter sobre nossos personagens. Segundo E.M. Forster, a gente não tem só personagens redondos, a gente tem personagens redondos e personagens rasos, planos. Mas aí você vai me perguntar, Carol, quem na face da Terra, qual roteirista quer fazer um personagem raso? Depende. Tem histórias que muitas vezes você prioriza o coletivo em detrimento de um indivíduo e às vezes é mais fácil você trabalhar com tipos, por exemplo, algumas comédias ou novela de TV, ou realmente quando você quer passar alguma noção do coletivo muito maior do que do individual, você vai precisar de personagens que você vai perceber, não são tão complexos. Por mais que a gente fale, crie personagens complexos, personagens com várias facetas, isso é muito legal, mas algumas histórias você vai realmente precisar de alguns personagens que sejam um pouco mais rasos, isso depende. Mas se você quiser criar personagens complexos, aí a gente vai entrar nesse tipo de perfil que eu tô falando pra vocês. Porque segundo o dramaturgo Ladius Agri, que escreveu The Art of Dramatic Writing, a gente vai ter uma estrutura óssea na criação do personagem. Ele vai dizer que todo personagem, para ele ter essas camadas, para ele ter essa complexidade, ele vai precisar de 3 dimensões, né? Você tem que pensar em 3 áreas. Primeiro no físico, segundo no social e terceiro no psicológico. Então, a minha abordagem vai ser pelo viés desse livro. Eu vou deixar as referências lá embaixo, tá, gente? Mas eu quero traçar aqui alguns comentários. Primeiramente, ele vai falar uma coisa que realmente a gente tem que ter muito em mente, que é, quando você vai jogar ali características, eu, por exemplo, eu não gosto de fazer uma ficha do tipo, o que ele é? Introvertido? Introvertido. Eu não gosto. Eu prefiro fazer um texto. Então, um texto para parte física, um texto para parte social e um texto para parte psicológica. Vocês vão entender por que eu faço isso, eu vou explicar melhor. Mas existem sim alguns pontos, alguns tópicos que são legais a gente ter e responder. Ele vai dizer que quando você coloca uma característica, você tem que dizer por que ela tá ali. Por exemplo, se ele é uma pessoa, sei lá, que é cega, você tem que dizer qual é a implicação daquilo na história e por que ele ficou assim, ele nasceu assim, ele adquiriu assim, como que aquilo faz parte da história dele. Então, a parte, já entrando na parte física, a gente vai ter ali a idade, que é muito importante, uma pessoa que é mais velha ou mais nova vai se comportar de maneiras diferentes. A gente coloca se ele tem alguma doença, alguma coisa visível ali no corpo dele. Acho legal também a gente colocar se ele tem alguma marca de nascença ou se não tem, se ele tem alguma marca de
adquirida, que faz parte da história dele. Por exemplo, olha como o físico do Harry Potter é importante. A cicatriz traz parte importantíssima da história no físico do Harry Potter. Então ali vale a pena a gente colocar. O que eu quero colocar aqui para vocês, e quero que vocês, por favor, reflitam sobre isso, muitas vezes a gente coloca esses porquês e essas justificativas a partir de estereótipos e preconceitos nossos. E aí eu volto na questão de converse com pessoas, entenda o mundo que você está retratando. Eu fiz outro dia um vídeo sobre protagonistas gordas e para mim ficou muito claro como muitas vezes alguns roteiristas se valem da aparência. Então ela é gorda, vou falar como ela pode ter autoestima, ou sobre superação, ou vou falar só sobre isso. Uma pessoa ser gorda não é uma doença. Uma pessoa ser gorda, por exemplo, não quer dizer que ela seja desleixada. Uma pessoa ser gorda não quer dizer também que a única questão da vida dela é ela ser magra. Então vamos ficar atentos em como a gente está justificando as coisas. E realmente, às vezes a gente só coloca uma característica, ela é magra, padrãozinho. Faz diferença ela ser magra, padrãozinho, ou ela ser fora do padrão? Isso que eu quero que vocês se perguntem quando vocês estiverem escrevendo essa parte física. Coloque realmente coisas que sejam muito importantes para a história de vocês. Por exemplo, vestimenta é uma coisa que é legal, sim. Essa pessoa gosta de se vestir, por exemplo, com roupas de marca, roupas espalhafatosas. O que isso diz dela? Às vezes ela se arruma muito porque ela é uma pessoa insegura. Às vezes ela se arruma muito porque ela quer demonstrar um poder. Enfim, tem várias questões ali que podem trazer um lado mais psicológico junto com a aparência, com o físico. E sobre essa questão de ter sempre o porquê, eu quero até que vocês pensem na hora de nomear os seus personagens. Inclusive, se vocês querem um vídeo sobre batismo de personagem, sobre nomes de personagem, me falem aqui. Porque o nome do personagem também vai ser muito importante, tá, gente? Ele é dados gerais, né? Tipo, o nome é a primeira coisa que a gente pensa. E esse nome, ele pode significar, ele pode trazer com ele alguma coisa de época, de classe social. Ou, por exemplo, pode trazer algum símbolo da mitologia. Você tem como exemplo em A Origem, a Ariadne, que ela traz toda a questão da mitologia por conta do labirinto. E qual é a função dela na história de A Origem? Ela é aquela pessoa que vai ajudar o protagonista a sair desse labirinto dos sonhos. Então perceba que quando você consegue justificar essas coisas, você vai entrando mais nas camadas da sua história. E aí, a segunda questão é a questão social. Qual o mundo que ele vive, qual classe social que ele vive, onde ele nasceu, onde ele cresceu, como é essa família que ele cresceu ou ele mora, eu não sei. É uma família conservadora? É uma família liberal? Ele saiu da casa dos pais porque ele não se identificava com aquilo? Qual a posição política dele? Qual é a bagagem cultural dele? Ele já conheceu outros países? Ele nunca saiu do estado, da cidade, do bairro dele? Ou qual é a ocupação dele? Com o que ele trabalha, ou ele ainda não trabalha. Inclusive, eu recomendo muito vocês, se vocês não assistirem o meu vídeo sobre Janela Indiscreta, porque ali eu falo da importância da profissão do personagem, que ela sempre vai vir com duas coisas, né? Primeiro, algumas coisas relativas à personalidade dele já vem embutida na profissão, e segundo, que são habilidades. Quando você dá uma profissão para um personagem, ela vem com uma habilidade inerente àquela profissão, que pode muitas vezes ser o problema dele. Enfim, ele pode não entrar em convenções que sejam inerentes à profissão. Educação, no sentido de ele foi pra escola, ele é alfabetizado, ele fez ensino médio, ele fez uma faculdade, ele fez um pós-doutorado, ele é uma pessoa muito religiosa, ele é uma pessoa que não acredita em nada, não acredita em Deus, tem algum hobby, alguma coisa que pode levar, assim, significativamente para outros caminhos da história, que influenciem na trama. Então, assim, gente, eu gosto muito de falar, ele é uma pessoa religiosa, e aí eu sempre coloco as ações entre parênteses. Não, ele é uma pessoa religiosa, em certo momento ele faz isso. Eu gosto muito de complementar adjetivos e informações que poderiam ser só palavras, né? Por isso que eu gosto mais do texto corrido, porque ele vai me inserir de fato no personagem. Eu tô não só pensando nele, mas pensando, tá, ele é desse jeito, então como ele age? Eu sempre procuro dar exemplos com ações. A outra parte que eu considero super importante, e aí vocês vão vendo como essas três dimensões, né, elas se encaixam, elas dialogam, quando a gente vem pra parte psicológica, porque a psicológica é o quê? Qual é o temperamento dele? Ele é uma pessoa egoísta? Ele é uma pessoa otimista? Ele é uma pessoa negativa?
Ele é uma pessoa deprimida? Ele tem questões assim com ele? Qual é a ambição dele? Isso é muito importante, tá? Esse é um ponto que tem que estar. As ambições, tanto uma ambição direta do objetivo dele, tanto de coisas que talvez ele não saiba sobre ele mesmo, uma coisa que ele precisa aprender. Muito importante também que a gente coloque uma fraqueza, que vai ser, se a gente estiver falando em termos de narrativa clássica, se você acompanha esse canal, você sabe, que vai ser a fraqueza a ser trabalhada ao longo da história. Quais são as habilidades dele? Ou a principal habilidade dele? Então a gente pode pensar, ele é super inteligente? Ou ele é muito observador? Como que isso afeta a história? Como que isso cria tramas? Qual é a importância disso para a história? Como ele se posiciona? Como que ele fala? Ele é uma pessoa insegura? Ele é uma pessoa mais assertiva? Ele é um líder? Ele pensa no coletivo? Ou ele não? Ele fica mais retraído? Ele é uma pessoa mais invejosa? Qual é o temperamento dele, sabe? Qual é o perfil psicológico dele? Ele tem alguma questão psicológica? Tudo isso a gente tem que traçar nesse perfil. E aí eu reforço, gente, pela milésima vez nesse vídeo, coloque coisas que vão agregar a trama. Uma coisa também que eu sempre gosto de me perguntar é qual é o segredo desse personagem, o que que ele esconde, o que que ele não quer revelar pra ninguém. Seja muito específico no que você tá falando, tente justificar com ações, porque se você não consegue enxergar alguma coisa prática para aquilo, talvez aquilo não precisasse estar ali, entende? Muitas vezes a gente quer fazer, ai, meu personagem vai ser toda bonitinha, ela vai ser simpática, ela vai ser isso. e você cria, na verdade, uma pessoa que você imagina ser uma pessoa ideal e perfeita, que não é um bom personagem. Não é você enfeitar uma pessoa, você colocar, Ai, ela tem cabelos pretos, ela tem olho verde. É claro que eu, por exemplo, gosto de fazer algumas referências visuais. Pegar personagens que eu conheço ou pessoas que eu conheço que me lembrem, me remetem àquele personagem. Mas isso é uma coisa para facilitar o meu desenvolvimento. Não necessariamente eu preciso abrir, quando eu vou abrir a descrição do meu personagem lá no roteiro, falar que tem olhos azuis, se aquilo ali nem, né? Que diferença faz? Outra coisa que eu sempre coloco nos meus perfis é a backstory e o arco de transformação. Backstory é a história pregressa. Eu não gosto muito de usar a palavra biografia, porque parece que a gente tem que escrever um testamento da pessoa desde o dia que ela nasceu até o momento atual. Inclusive, colocar qual é o momento da vida dela que se passa a história, é outro dado muito importante que você precisa ter no seu perfil. Eu não gosto disso, por quê? Porque embora muitas vezes seja muito legal que a gente até escreva uma backstory que não vai ser usada na história só pra gente conhecer um personagem, a gente tem que tomar cuidado pra não criar 100 páginas de backstory que só vão enrolar e atrapalhar a gente. É importante sim que às vezes a gente extrapole tramas que não vão estar na história, mas que a gente tenha consciência de que elas não estarão. Deixe lá reservado um destaque para backstory que vai ter implicações práticas na sua história. Inclusive, uma coisa que eu faço e eu recomendo que vocês façam, se vocês quiserem conhecer melhor, antes de montar o perfil, eu falo, tá, agora eu vou deixar você falar. Como se esse personagem estivesse me contando a história. Então eu sento e eu escrevo ele em primeira pessoa mesmo, sem pensar muito no que eu tô escrevendo, e ele vai me contando a história dele. E aí eu vou começando a imaginar melhor um pouco quem ele é, descobrindo qual é a voz dele, qual é o temperamento, qual a personalidade. Aquilo ali eu sei que não vai ser usado. E eu deixo ele falando. E aí depois eu parto pro perfil e depois eu escrevo a backstory. Uma outra coisa que eu sempre coloco nos meus perfis e que já vai me dar um gancho muito bom pra trama se eu tiver empacada, que é um arco de transformação. Da onde meu personagem tá saindo daquele momento que eu quero contar a história e pra onde eu quero chegar. Isso aí é bom por quê? Porque aí eu vou ter uma dimensão melhor de como eu vou trabalhar as qualidades e as fraquezas e o objetivo. Pense em começar a trabalhar essa questão do arco, porque quando você for pra trama, se ela estiver um pouco nebulosa na sua cabeça, você já vai encará-la de uma forma melhor. E se a gente for parar pra pensar naquilo que eu falei, personagem é trama, então o que ele faria de fato que mostraria aquela qualidade ou aquele defeito, enfim, aquela informação sobre ele. E a partir do momento que a gente se coloca essa visão de que o meu personagem é definido pelo que ele faz, fica muito mais fácil a gente ir pra trama se ela estiver empacada. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sei que personagem é uma coisa que todo mundo gosta. Eu, como roteirista, amo. Acho que é o melhor momento, assim, do desenvolvimento é quando a gente tá criando os personagens, buscando referências pra eles. A gente monta, inclusive, playlists pro personagem.
personagem, você pode pensar até em coisas que ele diria, bordões que ele diria, coisas que ele nunca faria, enfim, você pode ir aprimorando o seu perfil. Seja criativo, você é uma pessoa criativa, eu sei que você é criativo. Então é isso, eu vejo vocês num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, manda para aquele seu amigo que escreve ou quer entender melhor a construção de personagens, manda esse vídeo para ele. Se inscreve nesse canal se você não for inscrito, porque me ajuda muitíssimo. E eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo, tchau!